queridos amigos, uma boa noite a todos vocês. É com muita alegria, mas muita alegria mesmo, que nós estamos aqui para confraternizar, para trazer alguma mensagem, para aprender muito com vocês. É a primeira vez que eu venho à Europa e nós viemos a trabalho pela AME Brasil e AME Internacional, Associação Médica Espírita Brasil, Associação Médica Espírita Internacional. Nós estivemos em Lisboa, nas 5ª jornadas portuguesas de Medicina e Espiritualidade, com outros companheiros. Estivemos também na Bélgica, no 3º encontro francofônico de Medicina e Espiritualidade. E aí demos essa esticada maravilhosa aqui para a Suécia, Suíça, a convite das amigas aqui, que estão encabeçando, que estão realizando um trabalho de bandeirantes ao contrário. É muito interessante, né? E nós já estivemos em várias casas espíritas aqui e temos nos surpreendido com o trabalho, com a amplitude do trabalho que vocês estão realizando. E hoje aqui também me surpreendo com a vibração tão especial, tão gostosa, aqui deste salão de palestra e lá do Centro Espírita onde vocês se reúnem, né? Então eu quero agradecer de todo o coração a todos vocês pela oportunidade que nos deram de estarem aqui. Vocês escolheram o tema Sexualidade e Espiritismo e eu quero dizer para vocês que essa palestra está embasada em pressupostos técnicos científicos atuais, mas toda a construção dessa palestra ela é feita em cima dos livros de André Luiz e de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, né? E a Vânia perguntou como a gente deve fazer. Eu tenho ficado assim muito à vontade com vocês, em todas as casas. Se quiserem interromper, perguntar, ou quiser deixar tudo para o final, só vou pedir que controle o horário, porque nós estamos começando, que horas são? 7h30, né? São 7h30, ela está pensando até 8h30, então vamos seguindo, né? Muito bem, deixa eu ver, cadê a seta? Nós vamos abordar principalmente os temas liberdade sexual, adultério, prostituição e homossexualismo, né? E começamos conceituando um pouco a questão da sexualidade. O que é a sexualidade? Sexualidade, ela não se refere somente ao sexo, ao ato sexual em si, né? Ou às funções reprodutoras, mas de forma muito ampla se refere ao desejo, ao amor, à sensibilidade e ao prazer. E o fato de nascermos ou com um pênis ou uma vagina não é o que realmente define a nossa sexualidade, em termos de gênero, né? Porque tem outras questões que envolvem essa identidade. E é isso que nós vamos verificar. Na verdade, o processo da sexualidade ele é construída durante a encarnação, mas já vem uma construção intervidas a partir das nossas existências pregressas. Nós temos também que a construção da sexualidade ela se dá através das representações que vêm do social. O que são as representações? A forma como nós nos vestimos, a forma como nós nos comportamos, quer dizer, essa representação social. Vem também das relações da criança com os pais. A relação da criança com os pais influi muito no processo da sexualidade, da formação da sexualidade. Vem da identificação e dessas identificações que decorrem tanto da questão social quanto do relacionamento com os pais. Às vezes a identidade sexual não corresponde ao sexo biológico e nós percebemos isso no nosso relacionamento social. A sexualidade ela toma diferentes formas no decorrer da vida. Por exemplo, os bebês e as crianças iniciam o desenvolvimento da sexualidade através de questões básicas como sugar, comer, serem acariciadas. Então já vão construindo, isso para a criança é o máximo do prazer, né? E isso tudo está relacionado com o processo de desenvolvimento da sexualidade.
Daí a importância, né? A importância dos bebês, por exemplo, serem manipulados, eles ouvirem a voz dos pais ou dos cuidadores, né? Então isso já é um processo de envolvimento da sexualidade. E a sexualidade, na medida em que nós vamos nos desenvolvendo, pode ocorrer um processo de sublimação. Na verdade, o processo de sexualidade, ele é a própria sublimação, que é um impulso dirigido para uma finalidade não sexual com objetivos socialmente valorizados, né? Por exemplo, aqui, né, quando nós nos encontramos na casa espírita, quando nós fazemos as nossas preces em grupo, o que nós sentimos? Nós não sentimos alegria, nós não sentimos prazer, nós não sentimos paz. Na verdade, isso é uma sublimação, segundo a teoria contemporânea, do processo da sexualidade, é uma sublimação. Então, a curiosidade sexual ela poderá ser sublimada em curiosidade intelectual. Uma obra de arte, por exemplo, eu vi lá no centro vários quadros. Aquilo é uma sublimação do impulso sexual primário. Outras formas de sublimação da sexualidade podem ocorrer pelas vias do trabalho, da amizade e das manifestações artísticas, como nós já referimos, né? E os processos de deslocamento do ato sexual ou do sexo em si, eles são processos inconscientes. Quando a gente faz uma coisa boa, uma coisa bonita que nos traz prazer, a gente não vai assim imaginar que não, é porque é uma sublimação. É um processo inconsciente. Sobre a homossexualidade, o que nós temos no momento? Quando se julgava que só havia um jeito de exercer a sexualidade, a homossexualidade, por exemplo, era considerada uma perversão, um desvio. Hoje, a própria ciência já não entende a homossexualidade como uma psicopatologia. Atualmente, nós sabemos que a identidade sexual é construída psiquicamente, através dos processos do pensar. E a homossexualidade não é mais classificada como uma psicopatologia. Sabemos que existem pessoas homossexuais, e isso é tão interessante, né? Existem pessoas, casais homossexuais que são tão construtivos ou tão destrutivos quanto casais heterossexuais, né? E a gente está tendo oportunidade na contemporaneidade de ver, como por exemplo aqui, né, na Suécia, que Suíça, eu troco o tempo inteiro. Aqui na Suíça, que já existe, né? Já existem leis, já existem condições de vida bastante favorável a essa união. Em uma das palestras que eu realizei aqui, eu fiquei hospedada numa residência por um casal homossexual. E foi assim muito agradável, muito gratificante essa convivência com eles. Foi recebido de uma forma muito carinhosa, assim, sem diferença nenhuma, né? Às vezes a sexualidade ela está abafada, ou ela está reprimida, ou ela está descontrolada. Então pode aparecer algum problema, alguma psicopatologia da sexualidade, né? Essa sexualidade descontrolada, ela se expressa de forma diferente e os amigos espirituais, eles nos orientam que quando essa sexualidade aparece de forma descontrolada, é necessário que se procure o significado além das aparências. Porque as aparências criam preconceito, criam estigma. Então, os amigos espirituais, eles orientam isso. Procure a base, a causa disso em vidas passadas, por exemplo. O que seria uma sexualidade descontrolada? Né? Vocês têm ideia? O que vocês acham que seria uma sexualidade descontrolada? Promiscuidade?
Não necessariamente. Eu falo em termos de uma psicopatologia mesmo, da sexualidade. Por exemplo, a pedofilia pode ser considerada como uma perversão grave, que precisa de